E é um tema que eu acho que a gente já até venceu isso, né? Não precisava nem estar falando sobre isso, ninguém tem inveja de nada, não, né? A não ser que eu queria que o Messi fosse brasileiro. É uma invejazinha, né? Depois do que aconteceu. Bom, mas enfim. Então a espiritualidade amiga possa nos inspirar, nos ajudar, para a gente falar desse tema, que é um tema que não é muito explorado. Até mesmo na área da psicologia, onde se estudam os sentimentos, as emoções, os comportamentos humanos, não existe muito material, muita literatura a respeito da inveja. Na doutrina espírita nós temos alguns autores que falam sobre isso e a gente vai trazer aqui para a gente poder refletir. E para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, nós vamos, eu trouxe uma fábula, que é a fábula da serpente e do vagalume. Essa fábula conta que o vagalume estava, brilhando pela noite adentro e uma serpente começou a persegui-lo. E o vagalume fugia, ele não consegue voar muito alto e a serpente consegue se esgueirar em troncos, né? Então não foi uma fuga muito fácil para o vagalume, não. Mas ele conseguiu. 24 horas depois, muito cansado, muito exausto, ele achou que podia descansar. E quando ele deu uma olhada assim, quem é que já estava lá na espreita? A serpente de novo atrás dele. E de novo, mais um dia dele fugindo, tentando escapar dela e ela atrás dele. No terceiro dia ele já não estava aguentando mais, porque é um bichinho muito pequenininho, suas forças já estavam se exaurindo. Ele então resolve parar de fugir e encarar a serpente para uma conversa. E ele então fala para ela assim: eu quero fazer algumas perguntas para você, posso? Ela disse: não é hábito meu permitir que as minhas presas façam perguntas, mas já que você vai morrer mesmo, eu vou abrir essa exceção e deixar você perguntar. Ele falou assim: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: não, quer dizer, serpentes não se alimentam de vagalume, não. Eu lhe fiz algum mal? Ela pensou e falou: também não. Então por que você está me perseguindo? Ah, porque eu odeio a sua luz. Então o que a serpente tinha com relação ao vagalume? Inveja. Porque a inveja é uma característica daqueles que invejam a luz do outro porque estão no escuro. Porque não consegue fazer brilhar a sua própria luz. Ou porque não consegue olhar para dentro de si mesmo. A inveja se caracteriza de eu desejar o que o outro tem e ainda vou além, de querer que o outro perca o que ele tem, caso eu não consiga adquirir o que ele tem. Então, é uma teia muito perigosa quando a gente envereda por esse caminho da inveja. E a palavra inveja, ela vem do latim invidia, que deriva do verbo invidere, que significa olhar mal. E muitas vezes nós vamos encontrar nas escrituras essa expressão: seu olhar é mau, mostrando que a pessoa estava demonstrando um sentimento de inveja. E uma equipe de cientistas japoneses, que aliás os japoneses, gente, são fora de série, né? Eu tenho uma admiração muito grande por esse povo. Sempre eles surpreendem a gente com alguma coisa, né? Então uma equipe de cientistas japoneses conseguiu identificar a região do cérebro que controla o sentimento da inveja. Então olha só, é a parte do córtex dorsal anterior. E essa descoberta vai ajudar os profissionais da área de saúde a lidar melhor com pessoas que sofrem do problema. Então a gente tem ali naquela partezinha amarela do cérebro ali, aonde eles detectaram exatamente aonde se concentra essa parte. Mas como é que eles descobriram que é justamente ali? É muito interessante.
A inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para ela conseguir o que deseja. Disse Hidehiko Takazaki, que é o professor que liderou essa pesquisa. Então, é o pesquisador-chefe do Departamento de Neuroimagem Molecular do Instituto Nacional de Ciência Radiológica da Universidade de Tóquio. A pesquisa durou 1 ano e meio. Estudou o comportamento de 19 pessoas em boas condições de saúde. Durante os experimentos, eles tiveram os cérebros monitorados por aparelhos de ressonância magnética. Então, por isso que agora, atualmente, que conseguiram detectar. Porque precisava de um aparelho, de uma tecnologia que nós temos hoje, né? E eles iam acompanhando essas pessoas e davam a essas pessoas estímulos. Ou seja, situações que despertasse nessas pessoas o sentimento de inveja, para que o aparelho de ressonância magnética detectasse a mudança cerebral que ocorre nesse momento. Então, aí eles conseguiram chegar nesses resultados. Ele explicou, antes de monitorarmos as atividades cerebrais, essa fotinha é dele, pedíamos aos participantes para se imaginarem integralmente nas situações descritas, como se fossem reais e estivesse acontecendo com eles. Então ele fala, olha, lá no seu trabalho tem uma pessoa que chegou agora, mas que o chefe está elogiando, que ela já foi promovida e que você já está lá há muito tempo e você ainda não foi. E você está percebendo que essa pessoa... Aí, e instigando a pessoa a ter esse sentimento de inveja pela outra, para que pudesse ter o resultado que eles desejavam ali na pesquisa. E não era uma vez ou outra, né? Foi durante 1 ano e meio acompanhando essas pessoas. E ele disse que essas pessoas eram induzidas a imaginar um cenário que envolvia outras 3 personagens. 2 delas seriam hipoteticamente mais capazes e inteligentes do que os voluntários da pesquisa. Então ele sempre colocava essas 2 pessoas acima daquela outra. Em inteligência, em beleza, em esforço, em interesses, fosse o que fosse. Então eles sempre demonstravam, ó, você está nessa situação, mas tem um outro ali que está melhor. Tem um outro ali que está se destacando mais, para poder justamente, na hora desse sentimento surgir, eles poderem avaliar. E aí, quando esses voluntários sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro era ativada, movimentava, brilhava. Então, eles conseguiam detectar no aparelho de ressonância magnética. E ele, então, definiu que pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade nessa região do cérebro. E essa região do cérebro, ela também é responsável pela dor física. Ou seja, a inveja pode causar dor física. A pessoa pode sentir um tipo de dor. E a origem dessa dor está na inveja. É por isso que, às vezes, a pessoa vai no médico, sentindo mal, faz uma bateria de exame. O que o médico fala? Não achei nada que justifica isso. Por quê? Porque o fundo daquilo ali é emocional, mas que espelha no físico. E é responsável pela dor e é também associada à dor mental, contou o pesquisador. Então foi uma pesquisa muito interessante para poder, inclusive, ajudar a ciência nesse aspecto de descobrir causas de dores que aparentemente não estão alojadas no corpo físico. E aí vem o cérebro do invejoso, a dor. Ao sentir inveja, a região do córtex cingulado anterior do cérebro, que é nessa primeira figurinha aqui, da letra A mesma onde é processada a dor física, ela é ativada. E quanto mais intenso o sentimento, maior a atividade registrada nesse local. Percebe que na figurinha A, o brilho é menor. Na figurinha B, é maior. Por quê? Porque na figurinha B, a pessoa já está alimentando o sentimento de inveja e o aparelho conseguiu captar uma intensidade maior naquela região. E ao experimentar o Schadenfreude, palavra alemã para o sentimento do prazer que o invejoso tem ao notar o infortúnio do invejado, até isso. Quando inveja alguém e ele se dá mal, aquele que inveja tem prazer. Ah, que bom que ele foi despedido.
Nossa, né? Que alegria. Gente, cá para nós, eu torci muito também para a Argentina perder, mas esse é outro assunto. Né? Então, o que é isso? Isso é o sentimento de inveja. Nós não ficamos, por que eles vão ficar? Né? Então, a gente tem isso. Quando a gente inveja, a gente ainda deseja o infortúnio daquele que estamos invejando. Então, eles perceberam isso. Então, a região do estriado ventral do cérebro é ativada. É nessa área que os sentimentos prazerosos são processados, que é o que está lá na figurinha da letra C. Ou seja, eles conseguiram detectar não só o momento do sentimento da inveja, quando também o prazer que causa quando aquela pessoa que é invejada se dá mal em alguma situação. Porque não é só sentir a inveja, é sentir a inveja e querer que aquele que está sendo invejado não seja bem sucedido. E aí nesse livro da Joana de Ângeles, O Ser Consciente, lá no capítulo 19, a Joana vem falar para a gente algumas coisas a respeito da inveja. Ela diz que a inveja ela é remanescente dos atavismos. Ela vem se projetando originariamente dos nossos antepassados remotos. Claro, antepassados esses inferiores, porque a gente ainda não evoluiu tanto. A inveja é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Porque é um obstáculo para que ele progrida, para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir. É um obstáculo para isso. E aqui nós temos alguns exemplos bíblicos sobre a inveja. O primeiro deles, o que está lá na Gênesis, que é a história dos irmãos Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Inveja. Porque na história Deus o elogiou. Então ele achou, é o queridinho, né? Que é uma coisa até natural de acontecer entre irmãos. Sempre um acha que o pai ou a mãe gosta mais do outro. Porque enquanto irmãos, a gente não consegue perceber que os filhos exigem atenções diferenciadas. Existe um que você fala e atende. Existe o outro que não adianta só você falar, você tem que guiar, você tem que orientar. Então, aos olhos dos irmãos, minha mãe gosta mais de fulano, minha mãe gosta mais de ciclano, e às vezes surge uma inveja. E não é gostar mais. Muitas vezes, a dedicação maior para aquele que precisa mais. O próprio Jesus falou isso, né? Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então, os pais também muitas vezes se debruçam mais diante daqueles que têm mais carências ou mais necessidade. Então, mas na história de Caim e Abel é uma história típica de inveja que leva a um crime, a um assassinato, de matar o próprio irmão por causa da inveja. O outro caso que nós temos lá, os filhos do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos e o caçula deles era José. Mas José era um filho espetacular. Ele era um filho que todo pai queria ter. E o pai reconhecia isso. E o que os irmãos ficavam? Inveja. Por que o pai gosta mais de José? Por que o pai gosta mais do caçula? Né? E aí eles saíram, um belo dia, para um trabalho, para vender lá os produtos deles, e passou lá uns mercadores do Egito, e eles venderam José para esse mercador. E quando voltaram, disseram para o pai que tinha acontecido um acidente e que José tinha morrido, o pai sofreu muito. Por que os irmãos fizeram isso? Depois, mais tarde, eles encontram José, né, numa posição de alta hierarquia no Egito. Mas por que eles fizeram isso? Inveja. Que está muito atrelada também ao ciúme. Então, são retratos que a gente tem lá no Evangelho. Davi venceu Golias, né? Naquela região que hoje é a faixa de Gaza. Quando Davi jogou com o estilingue dele a pedrinha e matou o gigante Golias, é naquela região ali. Dá para a gente entender como é que é a psicosfera daquela região até hoje, né? Então, Davi matou Golias. O que aconteceu com Davi? Herói, claro. O povo de Golias, que eram os filisteus, estava querendo invadir. E o exército estava recuando. E Davi, que era um moleque, né? Botaram ele lá assim, achando que ele não ia sair bem da situação, ele saiu. Ele simplesmente teve
um acerto, né, na testa do Golias, que quando acertou, ele derrubou ele caiu e veio a falecer. E aí o que aconteceu? O rei Saul, que era o rei daquela localidade, ele ficou muito invejoso. Por quê? Porque todos os aplausos eram para Davi. As mulheres admiravam Davi, os homens, todo mundo fazia tudo, porque afinal de contas, Davi os salvou aquele povo. Tinha um motivo para o povo ser grato, reconhecido a Davi. Mas o rei Saul não gostou, porque afinal de contas ele era o rei. Então as pompas tinham que ser para ele. E o que ele começa a fazer? Não suportando mais a presença de Davi, ele procurou muitas maneiras de tirar a vida de Davi. De criar armadilhas, tocaias, para que Davi pudesse morrer. E com isso, ele ficar sozinho ali, recebendo, né, os louros, as hosanas ali de todo mundo. E o outro exemplo que nós trazemos é de Pilatos. Quando Pilatos diz assim, o povo estava lá reunido, né? E ele pergunta, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus que se chama Cristo? Porque Pilatos reconheceu que Jesus não tinha culpa no cartório. Barrabás era um líder de um bando de ladrões, de malfeitores. Inclusive, os dois que foram crucificados com Jesus faziam parte do bando de Barrabás. E eles foram presos, também numa tocaia dos soldados romanos. Então, estava preso Barrabás, os outros dois que foram crucificados. Como Barrabás era o líder, Pilatos, então, pergunta para a multidão, quem vocês querem que salte? Porque ele não estava vendo, ele já tinha falado isso, eu não estou vendo crime nesse homem, que era Jesus. Mas por uma questão política, de governança, ele passa a bola para um outro, esse outro volta a bola para ele e ele fala, o que eu faço agora? Então, a situação dele mais cômoda foi de lavar as mãozinhas, né? Não se comprometer. Ou seja, quem é que condenou Jesus? Foi o povo. Não foi ele. Ele perguntou, vocês querem que eu liberte quem? Porque no feriado de Páscoa tinha esse induto de salvar alguém, né? Então, quem vocês querem que eu salve? Barrabás ou Jesus? E as pessoas achavam, aqueles que acompanhavam Jesus, que o povo ia gritar o quê? Jesus. E, surpreendentemente, gritam pela soltura de Barrabás. Então, Mateus diz que Pilatos sabia que os fariseus e os escribas, os doutores da lei, tinham entregado Jesus por inveja. Porque ele arrastava multidões, porque ele era querido, porque eles tinham receio achando que Jesus podia pegar o lugar deles. Pelas incertas que Jesus falou muitas vezes para eles. Então, quando Pilatos fala isso, que entendeu que toda aquela situação que foi armada para prender Jesus e para crucificá-lo, era porque as autoridades da época tinham inveja de Jesus, né? E aí nós temos um caso, que não é da Bíblia, mas que é esse rapaz ali da figura, né, da foto da direita, é o assassino do John Lennon. Ele está preso agora em dezembro de 2025, completaram 45 anos da morte de John Lennon. John Lennon faleceu no dia 8 de dezembro. E lá nos Estados Unidos, pelas leis, de tempos em tempos, tem uma nova audiência, ainda mais quem está há muito tempo, para tentar dar uma condicional. E aí, o ano passado, chamaram ele de novo para conversar com ele, né? E após 45 anos, o assassino John Lennon revela que matou o cantor em busca de fama. E ele não conseguiu esse indulto, foi negado. Então, o nome dele, Mark David Chapman, que tem hoje 70 anos, requisitando uma liberdade condicional que foi negada mais uma vez. Ele justificou o seu ato porque desejava ser famoso e que se sentia diminuído diante da figura pública do músico John Lennon. Ele elegeu John Lennon. Naturalmente invejou porque gostava, porque a gente não vai invejar quem a gente não gosta, porque a gente tem que admirar alguma coisa naquela pessoa, né? E aí ele arma tudo aquilo. John Lennon estava voltando para casa quando recebeu o tiro e foi assassinado. E quando eles negam essa liberdade condicional, dizem que, embora parecesse ser muito sincero o que ele estava dizendo, né? Que ele fala que tinha muita inveja e tal, eles não acharam prudente
dá essa liberdade para ele. É claro que ele foi diagnosticado como psicopata, como distúrbios mentais, uma pessoa fazia isso que fez. Mas a inveja leva a crime e a gente já viu aí vários exemplos, né? Então esse aqui é um exemplo dos nossos dias, né, atuais aí. E a Joana continua lá no texto dela. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Porque ele só reclama da conquista do outro, ele só inveja a conquista do outro, mas ele não se esforça para que ele mesmo, ou a gente mesmo, consiga trabalhar para aquilo ali. Para conseguir o que o outro conseguiu. Compete mediante a urdidura, a teia da intriga e da maledicência. Nossa, meu vizinho troca de carro todo ano. Ah, não deve ser boa coisa não. O que será que ele está fazendo? Olha ali, a gente começa a uma teia de maledicência e de intriga para justificar. Por que não pode ser esforço dele, de trabalho? Você sabe a hora que sai de casa, a hora que volta, como é que trabalha? Mas a gente muitas vezes, né, analisa pelo viés da aparência. A gente não sabe o que a pessoa chegou para conquistar ou para chegar até onde ela chegou, o que ela passou. Aguarda o insucesso do adversário no que se compraz. Então, quando o adversário cai, muitas vezes esse invejoso, né, ele fica feliz e aguarda esse sucesso. Ele observa e persegue, acoimado, quer dizer, punido, por insidiosa, traiçoeira, desdita, desgraça íntimo. E aquilo vai corroendo. E a coisa mais interessante é que a gente não assume esse sentimento. Por isso que, como eu falei lá no início, ele é pouco estudado. Porque, vamos imaginar um lugar onde vivem 10 pessoas, só 10. E a gente pergunta assim para essas 10 pessoas, quem aqui é invejoso? Ninguém vai se autodeclarar invejoso. Todo mundo vai ficar quietinho. E se a gente perguntar para essas mesmas 10 pessoas, quem aqui já foi invejado? Eu tenho certeza que 11 vão levantar os braços, nem 10. Aí fica uma situação engraçada. Se é um lugar onde só vivem 10 pessoas, ninguém sente inveja, mas todos já foram invejados, quem que invejou? Então nós não somos invejosos, mas a gente é invejado. Então assumir que tem inveja é difícil, porque é doído. Reconhecer as nossas imperfeições dói, mas a gente precisa. Por quê? Porque se eu não reconheço que eu tenho isso, como é que eu vou me trabalhar para poder transformar isso numa outra coisa? Deixar de ser invejosa, né? Para poder buscar aquilo que eu quero, me esforçar naquilo que eu quero e vencer na vida do jeito que eu quero. Então isso é muito importante. Um estudo realizado por 2 universidades alemãs, a Universidade Técnica de Darmstadt, deve ser assim, não sei, e a Universidade de Humboldt, identificou um sentimento de inveja desenfreada numa rede social. O que aparece na rede social? Todo mundo feliz. Ninguém tem problema. É todo mundo bem, todo mundo feliz, ainda mais que tem filtro, né? Quem tá gordinho fica magro, quem tá mais velho fica jovem, né? É o paraíso, é sem problemas. Então eles foram pesquisar. E a pesquisa mostrou que fotografia de férias era a maior causa de ressentimento, com mais da metade dos incidentes de inveja provocados por imagens de viagens. O levantamento foi feito com 584 usuários e os cientistas descreveram a inveja como uma mistura de sentimentos, por vezes doloridos, causados pela comparação com uma pessoa ou um grupo que possui algo desejável. Então você vê uma foto de alguém que está na praia e não é mesmo normalmente de férias. E como é que fulano consegue estar lá? Por que não está trabalhando? E coloca a foto, e a gente não fica assim, mas se fosse eu não botava aquela foto. O corpo não está muito legal para aquela foto, não ficou bem. Tá vendo? A gente ainda vai achar uma coisinha ali para poder criticar com relação a isso. E aí eles falaram, percebemos que a inveja em si comporta sentimentos negativos. E senti-la não é prazeroso, mas é dolorido.
A inveja leva à maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, eu tento rebaixar os outros. Assim eu compenso o meu complexo de inferioridade. Isso é muito sério. Então o que eu faço? Eu procuro rebaixar o outro, quando eu que teria que procurar me elevar. Porque a gente não está nessa vida competindo com ninguém. A gente está competindo, ou melhor, estamos com a gente mesmo. Eu hoje preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu amanhã preciso ser melhor do que eu fui hoje. Eu não estou me comparando com outras pessoas. Cada um tem a sua estrada no seu processo evolutivo. A gente tem que comparar com a gente. A Verônica de hoje é a mesma de ontem? É a mesma de um ano atrás? É a mesma de 10 anos? Se eu sou a mesma, alguma coisa está errada. Porque eu preciso me transformar, eu preciso melhorar, preciso evoluir, preciso progredir. Eu faço hoje a mesma coisa que eu fazia 10 anos atrás. Eu tenho hoje as mesmas atitudes que eu tinha 10 anos atrás. O que está acontecendo? O que está acontecendo que eu não estou melhorando, que eu não estou evoluindo, que eu não estou progredindo? Então é essa comparação que a gente tem que fazer. Não é comparar o outro, nem o outro que vive com a gente. A gente só pode mudar a gente mesmo, né? Aquele que inveja os outros não tem paz. É uma frase de Buda. Por quê? Porque a inveja não traz pra gente paz de espírito. Porque existem pessoas num grau de inveja tão grande, tão alta, que se desequilibram, que acabam vivendo a sua vida em função da vida daquela pessoa que ela inveja. Por isso que existe hoje os haters, né? Não sei se é esse nome, aqueles que perseguem na internet, aquelas pessoas famosas, que não têm nem vida própria. E o que é isso? É a pessoa que atingiu uma ascensão social e outros que não conseguem, quer saber tudo da vida daquela outra pessoa. E esse é o sentimento, vai levar a essa falta de paz de espírito. Egocêntrico, o invejoso não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. A gente age, quando ela fala ali que não saiu da infância psicológica, a gente age igual criança. A criança, às vezes, muitas vezes, ele quer o brinquedo do outro. E ele toma. E se mandar ele devolver, muitas vezes, sabe o que ele faz? Quebra. Tem uma poesia para criança, eu acho que é o Olavo Bilac, chama a Bola e a Boneca, de duas crianças que estavam brincando, e uma hora deixa a bola de lado e começa a brincar com a boneca. E eles começam a puxar, e a boneca era de pano. E um puxa de cá, o outro puxa de lá, acaba arrebentando a boneca e ninguém fica com aquilo. Para descrever um comportamento infantil. Então nós, muitas vezes, que ainda não saímos da infância psicológica, a gente quer ser o centro das atenções. E quando a gente não é, a gente quer quebrar o brinquedo. De birra, de pirraça. Ah, é? Eu não posso ter, então você também não vai ter. Olha que coisa profunda, né, que a Joana de Ângeles traz para a gente. Insidiosa quer dizer traiçoeira, inveja ela é traiçoeira. É resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. E aí, como a gente falou aqui um monte de pesquisas, tem um outro estudo também de pessoas que são moradores de rua, que eles não invejam pessoas socialmente superiores a eles. Eles invejam outros iguais a ele, mas que tem um pouquinho mais. Se ele tem um cobertor só, ele inveja o que tem dois. Se ele tem um papelão só para dormir, ele inveja quem tem um inteiro, ele tem metade. Olha que coisa interessante. Ele não inveja quem tem uma casinha, quem tem alimentação. Não, os dele. E isso também foi feito, uma pesquisa nesse sentido, nos Estados Unidos, numa empresa. E aí eles chegaram à conclusão que os trabalhadores americanos, eles não se incomodam com o valor do salário deles, desde que quem faça a mesma função ganhe igual. Olha que interessante. Quer dizer, para ele não está pouco ou muito.
Se todo mundo ganha a mesma coisa, beleza. Agora, se alguém começa a ganhar mais, aí tem um problema. Então, olha como que é uma teia, como ela diz, né? E como nos leva para esquecer que o mais importante é um patrimônio que nós temos, que é divino, que vem de Deus, que são as nossas virtudes, as nossas relíquias espirituais, e não as materiais. E ela continua: trabalha por inveja para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Então, o que acontece? Eu estou estudando muito. Aí a pessoa que me inveja fala assim: nossa, obcecada? Para que estudar tanto assim? Aí eu não estou estudando muito, mas a pessoa me inveja. Ela fala: preguiçosa, não abre um livro para estudar. Então, seja qual for a situação, o invejoso, ele vai para um caminho, ele vai para o outro. Fulana passou por uma universidade. Puxa vida, 50 anos de idade resolveu estudar, que coisa boa, não? Também essa faculdade todo mundo passa, só pagar. Olha o invejoso falando. Né? Então acaba desmerecendo aquilo ali. Então por isso que tem a figurinha ali, né? Aquele que dedica, ele é invejado e quer o insucesso dele. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer o que o outro está fazendo. Então ele prefere desrespeitar. Então muitas vezes a pessoa passa. Eu acho muito bacana essa frase do Oscar Smith, né? Ou do basquete. Quando falava para ele que a mão dele era uma mão santa. E ele dizia, e também falava para ele que ele tinha muita sorte ao arremessar as bolas e caírem na cesta. E ele dizia: minha mão não é santa e isso não é sorte. Isso se chama esforço, treino e trabalho. Porque quando acabava o treino de basquete e os jogadores iam embora, ele continuava arremessando bola na cesta. Então ele chegou a um grau de perfeição por causa das conquistas, do árduo esforço dele para chegar ali. E aí depois a pessoa diz: foi sorte. A mão era privilegiada, santa não. Então, mostrando que qualquer um que se dedica a alguma coisa, que se empenha, que se esforça, que quer, consegue. Mesmo que demore. Porque os caminhos que levam àquele objetivo, eles são muitos. Eis alguns sintomas da inveja: perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou até mesmo fantasiadas. A criatura inveja a tal ponto que inventa coisas do outro e acaba acreditando naquela fantasia, desmerecendo a pessoa. Inclinações superlativas à elegância e ao refinamento, com aversão à grosseria. Insatisfação permanente, nunca se contentando com nada. Nada tá bom, porque tudo do outro que é melhor. O dele mesmo não é. Manifestação de temperamento teatral e pretensioso nas suas atitudes. É dissimulado, é artista. Às vezes na frente da pessoa fala uma coisa, por trás fala outro. É um perigo, né? Um verdadeiro perigo. Elogios afetados e amores declarados exagerados. Nossa, mas eu adoro essa sua roupa. Nossa, mas você ficou tão bem com essa cor. E por dentro não é isso que a pessoa está pensando, está imaginando. Então, existem muitas faces na demonstração, na expressividade desse sentimento de inveja. Animação competitiva que leva às raias da agressividade. Normalmente, moroso e sem determinação, resultado da sua morbidez, que é a sua inércia inata, o enfermo da inveja, olha, ela chama de enfermo, ela chama de doente a pessoa que tem muita inveja. Nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. Aí eu me envergonho quando eu leio isso, né? Que eu fiquei lá feliz, triste, quer dizer, né? Quando a Argentina venceu o jogo, na brincadeira. Mas por quê? Que rivalidade é essa? Então o que a gente precisa é se alegrar com a vitória dos outros. Conseguiu. Foi mérito.
Não é encontrar culpados para alguma coisa. Ah, mas por que o fulano conseguiu e eu não? Qual foi o caminho traçado? Muitas vezes a gente tem algum obstáculo e a gente, em vez de superar esse obstáculo, a gente procura um atalho. E esse atalho, às vezes, nos afasta mais do nosso destino. E o outro teve mais força para superar o obstáculo e ele chegou antes da gente naquele destino. Só isso, né? Aí tem gente que fala assim, ah, não, mas existe aquela inveja boa. Porque ela é boa, eu estou invejando fulano porque fulano é uma coisa boa. O nosso amigo José Raul Teixeira, médio de Niterói, ele diz numa palestra assim, não existe inveja boa. Inveja é inveja e é ruim. Aquilo que a gente chama de inveja boa é aspiração. Não é eu querer o que o outro tem. Eu queria ser como fulano. Eu acho legal o que fulano faz. Eu acho bacana o que fulano tem. Então eu vou me inspirar em fulano para que um dia eu seja como ele. Mas eu não vou querer o mal dele, eu não vou querer que ele perca tudo, eu não vou querer que ele adoeça, porque isso o invejoso deseja. O invejoso é assim, se eu não tenho, se eu não sou, se eu não posso, ninguém mais tem direito a ter aquilo. Então a gente aspirar a alguma coisa, isso é salutar. Então isso não é inveja boa, isso é uma aspiração. Então eu inspiro, desejo ser igual quem? Jesus. Ué, mas eu vou ser igual a Jesus? Ué, mas é para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que ele veio. Mostrar o roteiro, o caminho das pedras. Então as qualidades que ele desenvolveu, eu quero um dia ter. Então eu não estou invejando, eu estou aspirando, eu estou mirando nele. A aspiração me leva a uma referência. Nossa, eu achava bacana quando as pessoas ofendiam o Chico Xavier e ele não revidava. Então eu vou imitar o Chico. Quando alguém me ofendeu, eu vou tentar não revidar. Eu vou tentar não responder. Então, isso é uma aspiração, isso é uma referência, isso não é uma inveja. Então, por isso que a gente não deve falar que existe inveja. E nesses tempos atuais, até é perigoso, porque eu ainda botei ali boa ou ruim, mas antigamente, sabe o que a gente falava? Inveja o quê? Branca. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi inveja branca e inveja negra. Olha só, né? Depreciando aquilo ali. E o que Jesus disse? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ah, mas a gente ainda está aqui meio arrastando. Porque a gente é meio teimosinho, né? A gente é meio gosta de ficar no comodismo, na nossa zona de conforto. Mudar para quê? Não, tá bom assim. Mas essa é a nossa aspiração, esse é o nosso modelo, é esse que nós temos que seguir. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro, no cerne gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Quando nós emitimos uma energia de inveja para alguém, essa inveja só vai atingir esse alguém se ele estiver na mesma sintonia que a gente. Então, se alguém vai jogar uma inveja em mim, aquilo vai me atingir. O famoso mal olhado, só se eu estiver sintonizado. O que é o mal olhado? O mal olhado são energias negativas que alguém joga para você. Ai, mas eu me senti tão mal, dei um abraço e fulano me senti mal. Isso pode acontecer perfeitamente. Por quê? Porque você sintonizou com fulano. Se você ficar perto de um fumante, a fumaça, o cheiro vai passar para você, para o cabelo, para a roupa. Pega, contamina aquilo ali. Então a pessoa inveja, ela vai lançar descargas magnéticas, energéticas, com esse teor vibratório negativo para outra. E só vai atingir a pessoa se ela estiver na mesma sintonia. Ah não, mas acontece que eu ando com um pezinho de coelho. Eu ando com uma folhinha de arruda, isso me protege. Protege? Nós estamos lidando com energias. Para defender de energias, eu preciso ter energias boas. E como é que eu tenho energias boas? Tendo pensamento positivo, tendo atitudes positivas, tendo palavras positivas. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado, tá?
Há relatos sobre a inveja nos escritos sumerianos de 4.000 anos antes de Cristo já se falava de inveja, gente. E desenhos de olhos simbolizando energias atuantes e negativas nos sarcófagos no Egito dos séculos 21 e 22 antes de Cristo, ou seja, é antigo pra caramba. Então, por isso que nessas regiões a gente, ainda vê nesses escritos, nesses registros, esse símbolo. E se a gente for pesquisar, existem muitos outros símbolos de inveja e de proteção contra a inveja. O próprio olho grego é um deles. Tem tudo com esse olho grego. Mas adianta eu colocar um colar com olho grego e ficar falando mal da vida de todo mundo? Isso vai me proteger? Claro que não. Mas num determinado momento da humanidade se acreditava que isso tinha um poder, um patuá que vai me proteger. Então o olho de Horus, que é aquele lá do cantinho da direita, que é o que tinha nos sarcófagos, que também era para proteger, a arruda e a espada de São Jorge. E onde que a gente encontra a espada de São Jorge? Na entrada, assim, na porta. Que é para as energias não entrarem. Mas lá dentro o bicho pega. O que adianta? O que adianta, Há também registros de rituais e amuletos protetores em todas as culturas. Todas. Desde as sociedades tribais até hoje. Então isso historicamente vem acontecendo. Não só o sentimento da inveja pelas pessoas, como a tentativa de se proteger desse sentimento. Só que a gente chega numa época da humanidade agora que a gente compreende que a nossa força é nossa força de energia e de pensamento. Quando eu oro por alguém, quando eu faço uma prece por alguém, aquilo chega lá e envolve aquela pessoa. Se envolve uma coisa boa e positiva, uma coisa negativa também. Mas aquela pessoa só vai receber aquilo se ela estiver no mesmo padrão vibratório. Então não é aquilo que vai me fazer mal. Alguém me olhou de um jeito, aquilo me fez que você está naquela sintonia. Agora, se a gente estiver blindado, como é que eu me blindo? Ficando acima daquilo ali. O que acontece com uma ponte quando o rio vai passando? Ela está por cima e a água vai. A água vai. Ela está ali, soberana, por cima, e a água vai correndo por lá. Agora, quando aquela água exagera numa enchente e ela sobe, aí ela passa por cima do rio, da ponte. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que me elevar. Uma vez perguntaram para Kardec como é que ele se abatia, Mas claro que não era sempre. Por que ele não se abatia tanto com as críticas negativas que ele recebia? E ele falava que ele tentava ter um olhar de que aquelas críticas eram terra a terra. E ele tentava enxergar o lado espiritual da sua tarefa e das coisas, para que aquilo não atingisse ele. Então ele dizia, eu vou me ocupar com meia dúzia de pessoas que atacam a doutrina espírita, ou mais de, 500 que me mandam cartas de agradecimento. Porque se ele entra nessa sintonia e se vitimiza, puxa, está dando errado. Olha só quantas cartas de gente falando mal de mim, quanta gente reclamando. O trabalho dele não ia para frente. Então é essa postura de ter uma sintonia, de elevação, de buscar. E a gente tem altos e baixos. Tem hora que a gente está na sintonia lá embaixo. Aí o que a gente tem que fazer? Prestar atenção para a gente levantar de novo. Elevar a nossa sintonia. Então, olha, é mente a mente. É sintonia. Não é a espada de São Jorge, não é a arruda, não é o olho grego, não é a figa. Quando meu menino, eu tenho um casal, meu menino é o mais velho. Quando ele nasceu, a minha mãe botava na roupinha dele figa, que era para evitar mal olhado, de bebê. E eu, quando eu ia ao pediatra, eu tirava. Um dia eu fui e esqueci. Aí quando chega lá que tira a roupa do neném, o médico olhou para mim e falou assim, mãe, isso aqui não protege não, o que protege é cuidar direitinho. Eu falei, e é verdade, Então é isso, é a sintonia. Vamos ver o que mais que a Joana traz para a gente. A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa.
no futuro, avaliando os recursos que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo da evolução de cada um. Cada um está num degrau da escada evolutiva. Nós temos irmãos nossos que estão em degraus abaixo da gente, irmãos que estão no mesmo degrau que a gente e outros que estão em degrau acima da gente. Existe toda essa diversidade. Ah, mas é por que para fulano tudo dá certo? A vida de fulano parece que é uma varinha mágica. Tudo que ele faz dá certo e a minha é sofrida, eu demoro para isso. Mas qual é a história do fulano e qual que é a sua? Qual é a experiência que ele precisa vencer ainda, que ele já venceu? Qual que é a minha? São histórias de vida diferentes. É o que a gente falou antes, não tem como comparar. Igual nós falamos no início sobre os filhos. Por que esse filho aqui, igual eu falei, esse meu filho não me dá trabalho nenhum. A minha filha. Mas são individualidades, são diferenças, são espíritos diferentes. São espíritos que estão passando por experiências diferentes na vida, né? Ela precisa de uma atenção maior, de uma orientação maior do que ele. Então a gente precisa compreender o estado evolutivo do outro, para poder ajudar, para poder caminhar e para a gente fazer as nossas próprias reflexões com respeito a gente mesmo também. E o autoconhecimento é muito importante. Essa questão, a questão 919 lá do Livro dos Espíritos, que é uma questão até bem grandinha, né, que Santo Agostinho traz lá para a gente, quando Kardec pergunta para os espíritos qual que é o meio mais prático, qual é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E eles respondem, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo, só eu me conhecendo. Então eu preciso olhar para dentro de mim mesma, me olhar no espelho com muita sinceridade e falar, poxa, eu estou tendo essa atitude de inveja mesmo com relação a isso. Eu preciso modificar esse ponto. Ah, não, eu estou tendo maledicência. Poxa, eu falei aquilo de fulano, por que eu falei aquilo de fulano? Por que eu não elogiei? Por que eu não fui aquela que colocou um ponto final naquilo que me vieram me falar? Você viu, Verônica? O quê? Fulano, aconteceu isso. Será que não tem uma qualidade do fulano para poder falar? Que é uma outra coisa muito perigosa. Porque quando eu vou falar do Renato para alguém, esse alguém vai ficar sabendo muito mais de mim do que do Renato. Porque a fofoqueira sou eu. A pessoa que não é confiável sou eu. Porque se eu falei para alguém dele, eu vou falar daquele para outro. Então, se a gente tivesse noção disso, a fofoca não existia mais. Por quê? Porque quando eu estou falando de alguém, eu estou mostrando o meu caráter, a minha falta de ética. Porque, mas fulano fez uma coisa, então vai lá e fala com fulano. Não é falar nas costas. Se você detectou alguma coisa que ajudar, Kardec mesmo pergunta isso. E os espíritos falam, chama a pessoa em particular e tem uma conversa melhor do que ficar difamando a pessoa, né? Então olha quantos caminhos que nós ainda precisamos vencer, que a gente tem que percorrer, que a gente precisa vencer para alcançar. Mas isso não é impossível. Porque se fosse impossível, ninguém tinha chegado lá na frente. E muitos já chegaram, já estão à nossa frente. Então está mostrando para a gente o quê? Que é possível. O cultivo da alegria pelo que é dos recursos para alcançar outros novos patamares enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico, que é um todo integral na grande unidade. Para quando a gente começar a nos enxergarmos como irmãos. Somos todos irmãos uns dos outros. E a gente tem parábolas de Jesus, que Jesus também ressalta a inveja. A parábola dos trabalhadores da vinha, que é aquela que o proprietário contrata pessoas para trabalhar na vinha, e ele contrata em vários momentos do dia. E ele combina o salário igual para todos. Aí, quando ele vai pagar, ele começa pagando pelos últimos, os que chegaram por último, quase na hora de encerrar o expediente. E paga.
Aí aqueles que chegaram cedinho, vendo aquilo, falou, bom, se ele ganhou X, nós vamos ganhar 3X, nós chegamos antes, muito antes. Na hora, o proprietário paga a mesma coisa. E eles perguntam, não é justo? Ele fala, não é justo por quê? O que eu combinei com você? X. E não é isso que você está recebendo? Aonde eu estou errando? Ah, mas você deu para eles, mas eu combinei com eles isso também. O dono sou eu. O combinado fui eu que fiz e eu estou pagando certo. O seu olho é que é mau. Então na parábola ainda fala isso. O seu mau olhar, da inveja. Quer dizer, ele não estava satisfeito com o que ele estava ganhando. Ele estava aborrecido porque o outro trabalhou menos e ganhou a mesma coisa. Só que o outro trabalhou menos, pode ter sido até por falta de oportunidade, por não estar naquele lugar quando o proprietário foi arregimentar. Porque naquela época era assim, eles ficavam numa praça, o proprietário ia lá, chamava para trabalhar, voltava lá em outro horário. A essência da parábola é para mostrar para a gente, né, a atitude que despertou a inveja. E a outra parábola é a do filho pródigo. Por quê? Porque quando o filho pródigo volta, o mais velho fica revoltadíssimo. Poxa, estou aqui trabalhando, dando um duro, te ajudando. Você nunca matou aí um bezerro, um novilho para fazer aí um banquete para mim, para os meus amigos, que está fazendo para o meu irmão? Quer dizer, ele não amava o irmão, ele não estava feliz porque o irmão voltou. Ele não sabe o que o irmão passou, das penúrias que o irmão passou. Foi escolha dele? Foi escolha dele. Mas ele passou, ele voltou arrependido. E esse que ficou aqui, olha a inveja. Em vez dele se alegrar que o irmão se arrependeu de um comportamento equivocado, ele demonstrou uma inveja muito grande. Então, em vários momentos, Jesus traz para a gente esse mal, né? Esse sentimento peçonhento que vai infiltrando devagarinho e que traz tantas consequências nocivas para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Fênelon diz: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes, com febre. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Então cobiça os bens materiais, mas ninguém vai ficar com esses bens materiais depois. Continua, que de tormentos ao contrário se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, a simplicidade, a humildade. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, como é que nós podemos extirpar a inveja dos nossos corações? Tomando plena consciência de que esse mal está gerando perturbações emocionais e desgastes energéticos dentro de nós. Examinando o nosso dia a dia, à luz das escolhas que trazemos ou que deixamos de fazer, para vermos com clareza quem somos. Nos esforçando para crescer e progredir, desenvolvendo as nossas potencialidades. Jesus falou, deixe brilhar a vossa luz. Todos nós, ele não falou cria, inventa. Não, a luz já está ali. É só fazer brilhar. E como é que eu faço a minha luz brilhar? Desenvolvendo as minhas potencialidades, as minhas qualidades. Não nos comparando com o outro, isso a gente comentou, buscando dentro de nós e não fora as explicações de como devemos sentir, pensar, falar, agir e fazer. Ah, não, mas eu falo assim porque eu vivi na cidade tal. Ah, eu sou assim porque a minha criação foi desse jeito. Ah, eu sou assim porque a minha educação foi na escola tal e não na outra. Que isso? Os fatores externos nos colocam à prova, mas nós somos aquilo que nós trazemos na nossa essência. Os fatores externos, né? Uma pessoa que é, por exemplo, paciente, não tem ninguém que vai tirar a paciência dele. Faziam cada pergunta para Jesus, ele se irritava, sorria e respondia.
É o conhecimento de quem se conhece a si mesmo, né? Admirarmos como somos, respeitando as nossas diferenças e reconhecendo os nossos valores. Ah, mas o fulano faz isso tão bem, mas eu também tenho coisas boas que eu faço. Tem muitas coisas que eu faço muito bem. Né? Então o fulano faz, mas a gente também faz. Então a gente também tem que valorizar aquilo que a gente faz bem. E lá no Espiritismo, na sua mais simples expressão, Kardec traz: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. O que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. A crença no Espiritismo só aproveitável àquele de quem se pode dizer: hoje ele está melhor do que ontem. Que foi que a gente falou. Está vendo de onde que eu colei? E para finalizar, a mensagem número 104 do livro Vida Feliz fala sobre a inveja. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. E a gente encerra com essa frase de Francisco de Assis: enche-se de felicidade aquele que vê, sem inveja, a felicidade dos outros. Eu agradeço muito a atenção de vocês e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nós.